Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quem esteve aqui domingo passado, viu que nós meditamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a entrada de Jesus em Jerusalém, como nós vimos, ele entrou montado num jumentinho. Ali marca o início da semana da paixão, ou seja, a última semana que antecedia a morte de Cristo Jesus. E o texto bíblico nos disse que quando Jesus entrou em Jerusalém para o início da semana da paixão, toda Jerusalém ficou alvoroçada pela entrada de Jesus Cristo. E ali Jesus estava vivendo, quando a gente fala a semana da paixão, é a semana em que Jesus vive então a sua última semana enquanto aqui. E ele a viveu ali em Jerusalém, indo cada vez mais para o lugar de destino, a cruz. Pois para isso mesmo ele nascera. Há tempos Jesus vinha dizendo aos seus discípulos que isso era necessário, de que ele fosse para Jerusalém, para que lá ele fosse morto e também ressuscitado ao terceiro dia. Páscoa, então, ela se remete a duas coisas específicas. Obrigado, meu irmão. Páscoa remete-se a duas coisas especificamente: morte e ressurreição. Essa é a melhor definição para a celebração da Páscoa. De que se trata a Páscoa? Morte e ressurreição. Isso é a Páscoa. Morte e vitória sobre a morte. Por isso que nós cantamos aqui, ele vive. Porque aquele que morreu, ele viveu, ele passou a viver e está vivo e está no meio de nós. E portanto, nessa noite, nós vamos então, a minha proposta é responder a essas duas perguntas que tem a ver com a essência da mensagem da Páscoa. Por que Jesus teve que morrer? E por que ele tinha que ressuscitar? Se a Páscoa, então, ela tem a ver com morte e ressurreição, nós precisamos, então, entender por que Jesus Cristo tinha que entrar em Jerusalém para morrer, por que ele nasceu para morrer e por que ele tinha que ressuscitar. Então, nós vamos começar respondendo essa pergunta. Por que Jesus teve que morrer? Como nós bem vimos no domingo passado, a entrada de Jesus em Jerusalém foi ao coro. Foi ao coro do clamor descrito no Salmo 118, que a todos a uma só voz clamavam Hosana. Lembra? A entrada de Jesus em Jerusalém para o cumprimento então da sua missão de morrer e ressuscitar foi recebido ao coro, ao clamor de todos que ali estavam em Jerusalém, clamando Hosana. E essa expressão, originalmente, ela significa salve. É como se todos ali, diante de Jesus, o rei entrando, montado em seu jumentinho, é como se todos reconhecessem, os que ali estavam, reconhecessem Jesus como aquele que veio para libertar as pessoas. Por isso eles clamaram Hosana, porque Hosana significa salve. É um pedido de libertação. Jesus é o rei que nasceu para morrer, a fim de nos libertar. Por isso que quando ele entra em Jerusalém, as pessoas clamam e dizem Hosana, salve. As pessoas clamam por libertação, porque Jesus é esse rei que nasceu para morrer, a fim de libertar as pessoas de algo. Ele então entra em Jerusalém, mas não com um exército. Ele entra sozinho. Muito embora as pessoas esperassem que ele entrasse em Jerusalém com um exército para libertar o povo do jugo do Império Romano. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus entra sozinho, montado em um jumento, não para lutar, mas para se entregar como um cordeiro. É assim que é descrito a semana da paixão.
O Cristo que nasce, o Rei, e que entra em Jerusalém com esse propósito de morrer. E ele entra para salvar as pessoas, mas não para libertar elas em guerra contra o Império Romano, mas para se entregar como um cordeiro. E o preço de nos libertar não foi às custas de outros sangues, a não ser o dele mesmo. Ele entra em Jerusalém para libertar, mas às custas do seu próprio sangue. Mas por que Jesus teve que morrer? Para nos libertar. A pergunta é, nos libertar de quê? Por que Jesus teve que morrer? Para nos libertar. Mas nos libertar de quê? E para responder essa pergunta, eu quero nos remeter à primeira ocorrência da Páscoa nas Escrituras. A Páscoa não é um evento originalmente pelo Novo Testamento, mas a Páscoa primeiramente é descrita muito tempo antes de Jesus. Quem lembra onde ela é descrita pela primeira vez? Lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, ainda na época de Moisés, ali é o primeiro surgimento da Páscoa. Você lembra? E ali tinha um significado importante. O livro de Êxodo, ele começa narrando a entrada dos descendentes de Jacó no Egito, mediante a vida de José, que na ocasião era governador do Egito. E eles entraram em um número de apenas 70. Mas esse povo foi se tornando muito numeroso, crescendo de tal maneira que quando chega o momento da chegada de Moisés, esse povo já era mais de 2 milhões de pessoas. E após a morte de José, Faraó viu que esse povo agora era uma ameaça. E então ele os forçou a trabalhos escravos. Então aquele povo que outrora entrou um povo pequeno no Egito, aos cuidados e ao favor de José, para gozar de toda aquela região, eles agora se tornaram escravos de Faraó. E o texto continua a narrativa dizendo que Deus, vendo o sofrimento do povo, Deus então levanta uma pessoa para libertar o povo da escravidão. Quem foi que Deus levantou para libertar da escravidão? Moisés. Moisés é uma espécie de tipo. A Páscoa ali, quando vai sendo instituída, algumas figuras vão surgindo. Moisés é uma figura. A gente chama Moisés de uma figura de tipo. Ou seja, Moisés tinha a sua relevância, mas aquilo que Moisés faz apontaria para alguém maior do que ele lá na frente. Porque se Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, aquele que viria lá na frente também seria levantado por Deus para libertar o povo de uma escravidão semelhante à que o povo estava no Egito. Então Deus levanta Moisés. E nesse processo de libertar o povo do Egito da escravidão, Deus endurece o coração de Faraó para que a sua glória seja manifesta não somente no Egito, mas por todas as nações que ouviriam essa história. Deus então envia 10 pragas, mas somente na última, na morte dos primogênitos, é que então Faraó deixa, e de fato, o povo de Deus ir embora. E é nessa ocasião, depois da última praga, da 10ª praga, da morte dos primogênitos, que quando Faraó deixa o povo ir embora, é aí que a Páscoa é instituída. É naquele momento, no capítulo 12 de Êxodo, que então a Páscoa é instituída, depois da 10ª praga, morte dos primogênitos. Então essa primeira Páscoa, que é um outro tipo, porque essa Páscoa, na verdade, ela tinha a intenção de apontar para uma outra Páscoa, para algo maior do que ela que viria. Por isso que o texto que nós lemos de 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. E quando ele fala isso, certamente Paulo tem em mente a primeira Páscoa, porque ela aponta para uma outra, muito maior do que ela.
Então, essa primeira Páscoa, ela aponta em seus mínimos detalhes para uma outra Páscoa. Vejamos algumas semelhanças, algumas coisas que direcionam para outra. Por exemplo, a libertação, como eu disse, do povo do Egito, da escravidão, começa com a morte dos primogênitos. A partir do momento em que os primogênitos começam a morrer, Faraó então deixa o povo sair, ele libera o povo do seu jugo, da escravidão, e Moisés então começa a direcionar o povo, tirando eles da tirania de Faraó, libertando o povo da escravidão. Então aqui Deus já estava pré-anunciando o caminho pelo qual ele também nos libertaria. Porque a Bíblia vai dizer, num texto bastante conhecido nosso, João 3,16, que diz como? Deus deu seu Filho unigênito, único, primogênito. Deus deu o seu Filho para o nosso resgate. Então, a semelhança daquilo, os primogênitos, Deus mata os primogênitos, e é através das mortes dos primogênitos que então Faraó libera o povo e começa esse processo de libertação. A semelhança que Deus já pré-anuncia o caminho também pelo qual ele nos libertaria, por meio da morte do seu filho, do primogênito, do seu unigênito. Por meio dele, Deus então aprove Deus nos libertar por meio do seu filho, da morte do seu filho, do primogênito, do unigênito. E as semelhanças continuam. Por exemplo, o povo foi poupado da última praga, inclusive da praga dos primogênitos, por meio de algo, por meio do sangue do cordeiro, que foi colocado nos umbrais das casas. Mas não era qualquer cordeiro, era um cordeiro sem defeito. Era um cordeiro sem defeito. Da mesma maneira, todo aquele que também é liberto pelo Filho, é liberto pelo sangue dele. Olha o que diz Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Dá para colocar o texto aqui para nós? Coloca aí. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Assim como o povo foi poupado ali naquele momento, pelo sangue do cordeiro que foi morto, porque Deus disse que deveria imolar o cordeiro sem defeito, passar o sangue dele nos umbrais das casas, e quando o Espírito de Deus passasse ali para matar os primogênitos, ele iria então poupar o povo de Deus. E assim então acontece, por meio também do sangue de Cristo. Nós cantamos aqui, falamos sobre o sangue de Cristo, cantamos a canção expressando exatamente isso, porque nós somos redimidos, salvos pelo sangue de Cristo Jesus. A semelhança da primeira Páscoa. Outra semelhança que nós vemos, assim como o povo de Deus era escravo lá no Egito, nós também somos escravos. É exatamente o que a Bíblia vai dizer em João 8,34, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a Bíblia é muito categórica quando ela afirma que todos nós nascemos em pecado. Todos nós somos pecadores por natureza, portanto, nós já nascemos na condição de escravos. E todos nós cometemos pecados, e por isso nós somos escravos. Então, a semelhança daquele momento em que o povo era escravo, nós também somos escravos. Por isso que o rei entra em Jerusalém. O rei entra em Jerusalém para morrer naquela cruz, para libertar o povo. Mas libertar o povo de quê? Da escravidão. Mas que escravidão? A escravidão do Egito? Não. A escravidão do pecado. A escravidão do pecado. Assim como Moisés liberta o povo lá, a semelhança do tipo, Cristo é aquele, e somente Ele, capaz de nos libertar dessa escravidão. Como diz as Escrituras, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... A pergunta é, de quê? Do pecado.
Por isso que ele mesmo diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim como Moisés entra no Egito para libertar o povo do pecado, Cristo entra em Jerusalém para morrer na cruz, para libertar o homem do pecado. Por isso que ele é o Cordeiro Pascal. Por isso que Cristo é a nossa Páscoa. Porque é por meio dele, por meio do seu sangue, que nós podemos ser libertos. Cristo entra em Jerusalém para morrer. Por que Cristo teve que morrer? Para nos libertar do pecado. Para nos libertar do pecado. Por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De imediato ele faz essa associação. Quando ele vê Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele tinha que morrer. Pois como diz o autor de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele então entra em Jerusalém, vai para a cruz, para morrer na cruz, para nos libertar, e tem que derramar sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não pode haver. Por isso a necessidade dele entrar em Jerusalém para morrer em nosso lugar. Na cruz, ele toma sobre si os nossos pecados. É morte substitutiva. Era para ser nós. Mas ele entra em Jerusalém para tomar o madeiro que era meu e era seu. E ele faz isso para nos libertar. Ele é a justiça de Deus sobre o pecado. Quando ele é pendurado naquele madeiro em Jerusalém, é colocado sobre ele, como disse Isaías, é colocado sobre ele todas as nossas iniquidades. As nossas iniquidades foram colocadas sobre ele, para que o Pai fizesse justiça no Filho, para que por meio da justiça que o Pai faz no seu Filho, nós possamos receber os créditos da morte do seu Filho. Por isso que ele tinha que entrar em Jerusalém para morrer. Páscoa remete-se à morte de Jesus Cristo. E por que ele teve que morrer? Jesus teve que morrer para nos libertar do pecado. Por isso que Cristo é a nossa Páscoa. Ele entra para nos libertar do pecado. É impossível o homem libertar-se por si mesmo. Nenhum de nós temos a capacidade de se libertar por si mesmo. Por isso ele teve que vir e teve que morrer na cruz para nos libertar. Ninguém tem a capacidade de se libertar sozinho, a não ser pelo sangue de Cristo Jesus. Então, por que Jesus teve que morrer? Para nos libertar do pecado, e isso teve um alto preço. Custou a sua própria vida. Custou a sua própria vida. Então, por que Jesus teve que morrer? Por isso, por causa dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, eles fazem isso. Eles nos tornam escravos. Somos escravos por natureza do pecado. E se Cristo não nos libertar, não há a menor possibilidade de nós sermos livres. Livres. E nós precisamos ser livres do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E não é simplesmente a morte física, mas a morte eterna. Há um resultado, há uma consequência de nós sermos escravos. Ser escravo do pecado tem uma grande consequência. Nós iremos perecer pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai dizer que se o salário do pecado é a morte, ele vai dizer também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que pode nos libertar do pecado. O único que pode fazer isso por nós. Por isso, Jesus teve que morrer
na cruz. E é essa mensagem que nós precisamos pregar às pessoas. Quando a gente diz Feliz Páscoa para elas, nós precisamos apresentar Cristo para elas. Falar para elas que a condição delas é essa. Todos nós nascemos no pecado. E que se nós não nos libertarmos desse pecado, o salário dele é a morte. E nenhum de nós tem a capacidade de se libertar dele por si mesmo. Por isso que Cristo veio para nos libertar. Pois se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres. Verdadeiramente seremos livres. Segunda pergunta. Por que Jesus tinha que ressuscitar? São eventos de extrema importância. O período natalino é um período maravilhoso de ser vivido, celebrado. Nós celebramos sempre o Natal, sempre fazemos aqui cantatas também. Fazemos questão de aqui anunciar a mensagem do Natal, a importância do nascimento de Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, mudou completamente a história da humanidade. É o Deus conosco, é o Emanuel, uma mensagem maravilhosa sobre o Natal. Contudo, a mensagem mais importante do cristianismo não é o Natal. A mensagem mais importante do cristianismo é a Páscoa. Porque Jesus nasceu, mas ele nasceu para quê? Jesus nasceu com qual objetivo? Ele nasceu para morrer. Ele nasceu com esse objetivo. Foi para isso que ele veio ao mundo. Então, se Jesus nasce, morre, mas não ressuscita, então nada feito. Então nada feito. Se os ossos de Jesus ainda estivessem naquele sepulcro, nada feito. Depois na sua casa você dá uma lida em 1 Coríntios capítulo 15 e veja o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre as consequências de Cristo não ter ressuscitado. Primeiro ele vai dizer que nós somos os mais infelizes dessa vida. Paulo depois vai dizer que a nossa fé é vã, que é inútil se Cristo não tiver ressuscitado. Porque a mensagem, o objetivo principal de Deus ter enviado o seu Filho, não somente para que ele morresse, mas para que ele ressuscitasse. Cristo tinha que ressuscitar. Não havia a menor possibilidade do túmulo abrigar os ossos de Jesus por mais do que 4 dias. Porque o mesmo texto, as mesmas escrituras que testificava que Cristo tinha que morrer, é as mesmas escrituras que testificam que ele deveria ressuscitar ao 3º dia. E Jesus ressuscita exatamente num dia como esse, no dia de domingo. É por isso que o domingo é um dia especial para nós, o povo de Deus. Outrora, os judeus se reuniam no sábado, mas a igreja primitiva passa a se reunir no domingo exatamente porque o domingo é o dia em que o Senhor ressuscita. E por isso que nós então celebramos esse dia, mas em especial o Natal, pelo significado que ele tem. Porque como nós já vimos, tudo que diz respeito a Cristo deve se cumprir. Assim como a sua morte era certa, porque para isso ele nascera, o fato dele ressuscitar também. Tanto as Escrituras como o próprio Cristo testificou isso e várias vezes para os seus discípulos, de que ele tinha que morrer e que ele também tinha que ressuscitar. Mas infelizmente seus discípulos eram tardios em acreditar nisso. Como já citei várias vezes aqui, por exemplo, o exemplo dos discípulos do caminho de Emaús, quando eles estão tristes e o Senhor, vocês são tardios para crer no coração de vocês. Não convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao 3º dia. Quando os discípulos vão ao túmulo, nós cantamos aqui, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? Não convinha que essas coisas acontecessem. Tanto as Escrituras como o próprio Cristo testificou isso, e várias vezes. Aquele que entrou em Jerusalém para morrer, ele não entrou somente em Jerusalém para morrer, mas ele entrou também em Jerusalém para ressuscitar
ao terceiro dia. E essa é a mensagem que traz esperança para nós. Toda a nossa esperança, ela tem como fundamento a ressurreição de Cristo Jesus. Porque ao ressuscitar, Cristo vence o nosso maior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? É a morte. A morte é o maior inimigo. E Cristo, então, ao ressuscitar, ele vence a morte. Por isso que o apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, agora a tua vitória? Onde está a tua morte? E ele vai dizer: tragada ela foi pela vitória de Cristo Jesus. E por isso ele acrescenta: graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo também afirma que nele nós somos mais do que vencedores. Porque assim como ele venceu, nós também venceremos. Páscoa é momento de celebrar. Páscoa é momento de festejar. Porque nós adoramos não a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Nele nós temos uma viva esperança de que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Receberemos corpos glorificados, que não somente nos possibilitará a vivermos eternamente na presença de Jesus, mas não de qualquer jeito, mas sem doença, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem morte. Nós temos uma viva esperança para além desta vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer também é lucro. Porque a morte já não causa mais temor e espanto, porque ela foi vencida. Ela foi vencida. A morte ainda, ela é o maior inimigo dos homens e a mais temida em todo o mundo. E a todo momento ela ceifa milhares e milhares de vidas. A cada dia, a cada momento, vidas vão sendo levadas e pessoas temem porque não sabem o que lhes acontecerá quando esse momento chegar. Mas nós podemos ter esperança, nós podemos ter certeza, porque o Cristo que venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia, nos garante todas essas certezas. E por isso que nós temos uma viva esperança. Eu não sei você, mas em dias como esse, meu coração se aquece porque eu sei que se amanhã, hoje mesmo, for o meu momento, quando os meus olhos se fecharem aqui nesta vida, eles se abrirão na presença de Cristo. Você crê nisso? Isso deve trazer esperança aos nossos corações. Isso deve trazer consolo aos nossos corações. Isso deve nos animar diante dessa vida, porque Cristo venceu a morte. Os que já morreram ressuscitarão e serão levados à presença de Cristo nos ares. E nós, o que aqui estivermos, se o Senhor voltar, nós seremos transformados e nos juntaremos a Ele, o Senhor. Tudo isso nos é garantido, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E quando isso tudo acontecerá, pastor? Cristo ressuscitou, subiu para a presença do Pai e disse que logo voltaria para nos buscar. Paulo, quando ele instrui a igreja de Corinto sobre como eles devem celebrar a ceia, ele vai dizer que nós devemos fazer isso anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós temos uma viva esperança de que se nós partirmos agora, nos encontraremos com Ele, mas também temos uma outra esperança, de a qualquer momento, esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos, Ele pode voltar a qualquer momento. E as Escrituras dizem que ao ressoar da trombeta, o céu se abrirá e esse Cristo descerá sobre as nuvens para nos buscar. E aqueles que já morreram em Cristo, onde ressuscitar e se encontrar com Ele nos ares. E se isso acontecer enquanto nós estivermos aqui, nós receberemos corpos glorificados e nos juntaremos com o Senhor nos céus. Esperança maior do que essa nós não temos, porque essa é a esperança da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E até lá,
nós fazemos o quê? Até o momento em que for o momento da nossa partida, ou o momento da vinda do Senhor, o que nós faremos até lá com essa convicção, com essa certeza que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Até lá, nós devemos permanecer firmes, não olhando as circunstâncias, mas com os olhos firmes naquele que é o autor e consumador da nossa salvação. E como Paulo encerra um dos maiores capítulos da Bíblia e a maior porção textual das Escrituras sobre a ressurreição de Cristo, ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Perceba, ele passa um capítulo inteiro, com 58 versículos, apresentando as incontáveis provas da ressurreição de Cristo. E ele encerra dizendo: você crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Então permaneça firme, inabalável, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o seu trabalho não é vão. Porque quando ele voltar, coisa maravilhosa será ouvir: vinde, bendito meu Pai, vinde, servo bom e fiel, para o gozo que eu guardei e reservei para vocês. Até lá, meus irmãos, devemos seguir firmes nessa mensagem e nessa convicção. Páscoa é sobre morte e sobre ressurreição. Cristo morreu por quê? Cristo morreu para nos libertar de quê mesmo? Dos nossos pecados. Cristo morreu para nos libertar dos nossos pecados. Cristo tinha que ressuscitar. Por quê? Para vencer a morte, para que também por meio da sua vitória nós possamos vencê-la também. Por isso que nós temos esperança de que naquele último dia, como a gente canta aqui a canção do Grupo Logos, nós iremos rever novamente os nossos amigos, aqueles que partiram em Cristo, nos encontraremos novamente. Somente a esperança em Cristo, somente o fato dele ter ressuscitado é que nos dá todas essas esperanças de que nos encontraremos novamente com aqueles irmãos que passaram. Se chegar o nosso momento também, nós encontraremos com o Senhor. Por isso que a Páscoa é uma mensagem central. É Deus anunciando isso ao mundo. É essa pregação que deve ser feita e dita ao mundo. O verdadeiro sentido da Páscoa. Que Cristo veio, morreu para libertar o homem dos seus pecados. E somente Ele é capaz de fazer isso. Porque aquele que conhece a verdade, somente a verdade é capaz de libertar o homem dos seus pecados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.